Oi galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, eu peguei aqui os slides do centro de mídia, tá bom? Então nós vamos falar nesses slides aqui, vou dar uma geral para vocês sobre o conteúdo desses slides sobre a África e sobre um outro slide sobre a América também. Os aspectos gerais desses continentes, tanto da África quanto da América, tá bom? Para vocês poderem entender direitinho, tá? E no final, depois do vídeo, desse vídeo aula, Aí eu passo umas questões para vocês que eu vou enviar pelo WhatsApp, tá bom? Então é bem tranquilo e bem fácil para estar fazendo, tá? Nesse primeiro momento eu vou falar primeiro da África, né? Da representação cartográfica, dos aspectos gerais da África, né? Conversar um pouco com vocês relacionado à África, porque é importante, porque nosso país tem muito a ver com a África, né? Com o povo africano, já que uma grande parte da população brasileira é formada por negros, né? Que são oriundos do continente africano porque são afrodescendentes. Normalmente é essa a base, né? Eu sou um afrodescendente. Então, quer dizer, a partir daí a gente supõe que grande parte do continente, né, africano é importante para a nossa história também, porque deles nós recebemos cultura, recebemos dança, recebemos música, recebemos comida, alimentação. Então, quer dizer, a África tem um papel muito importante aqui para a gente. Tá bom? Então, uma coisa que precisamos saber a princípio, né? Os aspectos gerais do continente africano. Eu vou rodando aqui os slides para vocês poderem entender direitinho. Localização da África. Localização da África, tá bom? A África é esse continente que está sendo mostrado aqui no mapa desse slide agora, localização da África. Fica mais ou menos no centro dos mapas mundos que nós vimos mais ou menos, né? Então, é bem fácil de reconhecer. Uma coisa importante também dizer, gente, a África é um continente. Não existe país chamado África. O único país que tem o primeiro nome África é a África do Sul. Não existe África, só existe o país chamado África do Sul, tá bom? Então, vamos falar primeiro do continente africano. Então, a África é o terceiro continente em extensão, em tamanho territorial, tá? Ele tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é muito maior que o Brasil, né? O Brasil tem 8 milhões. A África tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Ocupando uma área na superfície da Terra de 20,3 da área do planeta Terra, tá? Da superfície terrestre. Aí diz assim, apesar de concentrar incontáveis riquezas naturais, a África é muito rica, né, em minerais e outros recursos também, o continente africano é um dos mais pobres do mundo, justamente porque uma grande parte da história da África, né, a história da África, ela é baseada em muito sofrimento, em escravidão, né, em colonização dos europeus que usufruíram da riqueza da África em grande parte, apesar de ter uma grande parte de riqueza lá ainda, mas os europeus usufruíram muito do continente africano, principalmente na colonização, tá? Agora, com relação à África é banhada pelo Oceano Atlântico, na sua costa ocidental, ou seja, à sua esquerda, né? Pelo Oceano Atlântico, tá vendo no mapa aí? A sua esquerda é o Oceano Atlântico. E na sua costa ocidental e na sua costa oriental, ao norte, pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, e ao sul pelo mar Antártico. Então, à sua direita você tem o Oceano Índico, ao norte acima o mar Mediterrâneo, tá bom? E a leste aqui à sua direita nós temos o Oceano Atlântico. Então, são os oceanos que banham este continente aqui. A África possui 54 países. 54, olha o tanto de países que tem na África. Então, não existe um país chamado África. A África é um continente que tem nele 54 países. Sendo que 48 países 48 países ficam na parte maior do continente. Ele na parte inteira. Estão todos agrupados ali. Eles são 48 países. Tá? Então, desses 48 países estão todos juntos no mesmo espaço, no mesmo território, enquanto que 2 está fora, tá bom? Que são insulares, ou seja, são ilhas, formadas por ilhas. Uma delas é Madagascar, né? Esse laranjinha que está aqui do lado. A ilha de Madagascar é uma ilha e é um continente, e é um país do continente africano. O maior
país da África é a Argélia, tá bom? Com 2 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, tá bom? As ilhas Seychelles são o menor país do continente. Existe um país chamado Seychelles, tá? No continente africano. E é o menor país, então, deste continente. A África, quanto à sua origem, a sua formação, a sua regionalização, é um continente, tá bom? Formado por aspectos físicos, geomorfológicos, geológicos, bastante diferentes, né? Tem bastante destaque no continente africano com relação a isso, tá bom? Ó, no norte da África, o África setentrional, norte da África, a porção norte do continente africano, tem 7 países que formam a região conhecida como Norte da África ou África Setentrional, tá? O continente africano pode ser dividido de várias maneiras diferentes, tá bom? Que nós vamos ver já já também, de várias formas diferentes. Mas uma delas especificamente é chamada de África Branca e África Negra, ou África Branca e África Subsaariana. Com o tempo eu vou explicar para vocês direitinho o que quer dizer isso também, tá bom? Agora vamos para o mapa de baixo que fala da África Física aqui, ó. A África Física. Aí tem a ver muito mais, né, com a base geológica também do continente, ó. A África é uma região muito antiga, o que explica as pequenas altitudes, ou seja, não tem nenhum lugar lá muito alto, com montanhas muito altas, nada disso, tá bom? Temos no leste da África uma seção de montanhas, como o Kilimanjaro e a a cordilheira chamada Cordilheira dos Atlas. A África ocupa uma única placa tectônica, ao contrário da Europa, que divide sua placa com a Ásia. Placa Euroasiática. O que é placa tectônica? A placa tectônica, se eu tirar toda a água do planeta Terra, fica uma crosta, uma bola rochosa. E essa bola rochosa é toda rachada. E cada parte dessa rachadura, desse quebra-cabeça que forma o planeta Terra, nós chamamos de placa tectônica. Então, o continente africano ele está sobre uma única placa tectônica, que é a placa africana mesmo, o nome dela. Tá bom? Além disso, ela é formada em sua maior parte por planaltos e planícies. Ou seja, planaltos são áreas mais ou menos planas, só que com altitude superior a 200 metros acima do nível do mar, e planícies, que são áreas abaixo de 200 metros acima do nível do mar. Tá bom? Então, ela é um continente que grande parte dele é formada por planaltos e planícies somente. Tá bom? Quanto ao relevo africano, que é esse mapa que está sendo colocado aí agora, nós temos o Planalto Setentrional, que é o deserto do Saara, o mais extenso do mundo. Nós vamos ver aqui embaixo também, tá vendo? Ó, nesse mapa aqui, o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, o maior deserto quente do planeta Terra, tá bom? É um deserto gigantesco. Se a gente cair no deserto do Saara, dificilmente a gente consegue sair de lá, justamente pelo fato dele ser muito grande, muito extenso. E sobreviver lá, para quem não está acostumado, é muito difícil, tá bom? Para esta zona, corre o rio Nilo. Então, aqui no continente africano, nós temos o segundo maior rio do mundo, que é o rio Nilo, com 6.755 quilômetros de extensão. É o segundo maior do mundo, tá bom? O Nilo foi o berço das primeiras civilizações da história, como a egípcia, por exemplo. Foi ali que nasceu o Egito, né? A história que nós vimos em filmes muitas vezes. Então, o Nilo era o principal rio que banhava o Egito e é dali que saía toda a produção alimentar daquele povo naquele momento também, e como é até hoje, tá? Ao sul do Saara, nós temos a bacia do Chad com 2.382 quilômetros quadrados, que é uma fonte de pesca para a população local. Depois adiante nós temos o Planalto Oriental. Oriental quer dizer que está à nossa direita, a oeste do continente africano, tá bom? Está o Vale do Rift, a maior fossa tectônica do mundo, que forma um vale de 4.000 quilômetros de extensão. Da mesma forma, é a região dos Grandes Lagos e dos pontos mais altos do continente, no que se destaca o Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude, tá bom? É o ponto mais alto do continente africano. O Planalto Meridional, na parte sul do continente, encontramos o deserto da Namíbia
e Kalahari, chamados irmãos, porque se encontram muito próximos. Então são outros desertos também que existem no continente africano. E temos também a Bacia do Congo. O rio Congo é um rio importante no continente africano. E a Bacia do Congo é a junção de vários rios que vão formar uma bacia. Vários rios, tá bom? Então a Bacia do Congo, situada na zona equatorial do continente, é uma enorme floresta, a segunda maior floresta do mundo. Só perde para a Amazônia. Então, ó, a floresta do Congo é uma floresta parecida, muito parecida com a floresta amazônica. Ela é a segunda maior floresta tropical do mundo. A mata dela é fechada, é densa, tá bom? Então, são algumas características desse continente que nós temos que apreender, tá? Até aí, tudo bem? Vamos falar também, ó, sobre os biomas africanos, tá bom? O que são esses biomas? Então, ó, bioma, o que é bioma? Primeira coisa, bioma é uma região onde existe determinada vegetação, determinado tipo de vida que só existe ali, que só existe naquele local. Porque se tirar de lá, ele não sobrevive. Então a fauna e a flora é a vegetação e a flora é a vegetação e a fauna são os animais. Então eles se relacionam de tal maneira que formam um bioma. Então é uma área especificamente onde vivem certos animais que só vivem ali. Então nós vamos perceber isso também nos biomas africanos, tá bom? Então o primeiro bioma africano que temos aí, ó, savanas. Presentes nas faixas norte e sul das florestas tropicais e também na região sudeste do continente africano. É composto por gramíneas, com presença espalhada de árvores de pequeno porte e arbustos. As savanas. Para quem já assistiu filme, documentário sobre vida de leão, de elefante, né, de girafas, de antílopes, quando você olha aquela paisagem onde você estão os leões caçando, onde você encontra rinoceronte, búfalo, né, hipopótamo em alguns lagos, elefantes também, aquela região normalmente são as savanas africanas, são as onde os animais de grande porte, os maiores mamíferos da terra ou terrestre, é onde eles vivem, os elefantes, os leões, as zebras. Então é nas savanas que a gente acha a maior parte desses animais. Ó, uma coisa interessante, as savanas africanas parecem com um bioma que nós temos aqui no Brasil, chamada de, no caso do Brasil aqui, tem a Mata Atlântica, tem é o Cerrado no caso, tá? É o Cerrado que parece mais com as savanas. Tá bom? Porque as árvores, a maneira de ser do espaço, as gramíneas, mas não tem os mesmos animais que tem nas savanas, obviamente, tá bom? Se você, por exemplo, os leões, normalmente, apesar de você encontrar também lá no Oriente Médio, mas a maior parte dos leões que nós conhecemos, eles são originários das savanas africanas. Eles vivem nas savanas, as girafas também, tá? Então, só para a gente poder entender direitinho. Nós temos também as estepes, ó. É uma faixa presente ao norte e nordeste das savanas. É uma vegetação de transição, ou seja, das savanas para a vegetação desértica. Então, aqui pelo mapa dá pra gente perceber, tem o deserto e as savanas. Quando vai terminar a savana para começar o deserto, existe uma faixa de transição, ou seja, porque está terminando uma coisa, um tipo de vegetação e começando uma outra paisagem natural. Então, essa faixa de transição é chamada de estepe africana. Muitos animais de grande porte também vivem nessa área. Vegetação mediterrânea, olha, é lá no norte do continente africano e no sul também, lá na África do Sul, no pezinho lá também. E como é que é essa vegetação? Presente no extremo norte da África do litoral do mar Mediterrâneo e também no litoral sul da África do Sul. É vegetação composta por gramíneas e arbustos. Vegetação desértica, que nós temos bastante desertos também nesse continente. Presente no deserto do Saara, é composta por arbustos de galhos secos bem espaçados e gramíneas, porém esses tipos de vegetação aparecem apenas em áreas com cursos de água, raros no deserto, né? Para falar no deserto do Saara, você não tem vários recursos de água naquele lugar, então é mais difícil. Porém, esses tipos de vegetação aparecem apenas em áreas com cursos de água raros no deserto. Em grande parte do deserto do Saara, não há qualquer tipo de vegetação. Então, grande parte do deserto do Saara não tem nada além de areia, tá? Então, por isso que é um lugar difícil e inóspito para sobreviver, para a gente viver, muito difícil para sobreviver nesse local.
Se nós cairmos no deserto do Saara, se a gente ter conhecimento de nada, a gente morre, simplesmente morre, né? Morre desidratado, porque não tem água, não tem alimentação, não tem nada. Então a gente morre. Floresta equatorial. Tá vendo? Tá floresta ali também no mapa? Presente na região central e centro-oeste do continente, composta por vegetação fechada, emaranhada e densa, influenciada principalmente pelo elevado índice de chuva na região. Lembra a nossa Amazônia. Tá vendo? É muito parecida com a nossa floresta amazônica. Então, por isso que se acha que muitos teóricos dizem que o continente sul-americano, a parte do Brasil, encostava aqui no lado esquerdo do mapa. O mapa do Brasil ficava ali, a América do Sul era encostada ali, por causa dessa floresta também, que é muito parecida com a floresta amazônica, tá bom? Tá dando para entender direitinho? Agora vamos falar também das regiões da África. O continente africano, ele é dividido também, que nem é o continente americano. O americano, vocês sabem, né? Nós temos aqui a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Além dessa divisão da América, nós temos a América Latina e a América Anglo-Saxônica. O continente africano é a mesma coisa. Ele também tem uma divisão regional, tá? Para poder separar, né? E poder, quando nós vamos estudar a África, que parte vamos estudar primeiro? Vamos estudar a África Setentrional, a África Oriental, a África Central e aí por diante. Então, África Setentrional, tá? Quando fala setentrional, quer dizer norte. Então, a África do Norte, tá bom? É onde está o azul aqui que você vê nesse mapa. Então, a África Setentrional é aquela porção do continente africano onde tem alguns países que estão ao norte do continente. África Ocidental, que está aqui à nossa esquerda, está a leste do continente, tá? A oeste do continente, aliás, desculpa, está a oeste do continente, que é essa parte verde clarinha aqui, tá bom? E depois nós temos a África Central, que fica mais ou menos no centro do continente, tá bom? No centro do continente, essa parte rosa aqui. Então, lembra, o azul está no norte, o verde está a oeste, tá bom? O rosinho está no centro do continente. Aí a África Oriental, que está a leste do continente. Agora sim, está a leste do continente. São esses países que estão aqui em laranja, incluindo Madagascar também, tá bom? E ao sul do continente nós temos a África Meridional. Entenderam? Então, setentrional quer dizer norte. Meridional quer dizer sul. Central, centro, logicamente. Oriental, leste. Ocidental, oeste, tá? Então, essa é uma divisão do continente africano. Mas, além dessa divisão, nós temos uma outra divisão também, que é uma divisão do continente africano em África branca e África subsaariana. Se nós voltarmos um pouquinho nesse mapa aqui, lembra, nós temos o deserto do Saara ali, certo? Então, os países que estão mais ou menos no deserto do Saara e tem uma população basicamente formada por árabes de uma pele mais clara, então é chamada de África branca, tá? Perdão. E tudo que está ao sul do deserto, para baixo do deserto aqui, pegando as savannas para baixo, tá bom? Então, como está para baixo do deserto do Saara, então fala sub que está embaixo. Então é subsaariana, porque está abaixo do deserto do Saara, tá? No momento ela é chamada também de África Negra, porque a população dos países abaixo do deserto do Saara é predominantemente, não é todo mundo, porque tem país também que tem muitos brancos, como a África do Sul, por exemplo, tá bom? Mas predominantemente a maioria da população dos países que estão abaixo do deserto são de pele negra, são pretos. Então, por isso é chamada de África Negra também. Então, essa é uma divisão também do continente, tá? Então, você pode dividir de duas maneiras também o continente africano, para poder entender direitinho. Esse mapa que está escrito aqui, muçulmanos na África, já é um outro mapa do continente africano. Ele pega também uma parte da Ásia ali, mas ele quer mostrar basicamente o quê? Uma das religiões predominantes naquele continente, que é a religião muçulmana, ou então o islamismo, tá bom? É a religião que foi construída, né, pelo profeta Maomé,
E daí surgiu o povo árabe. Os árabes são os que mais têm essa religião, né, como base a sua base fundamental, tá bom? Então, ó, os muçulmanos no continente africano, eles estão mais na região norte do continente, tá? Pegando ali alguns países. Que países são esses? Argélia, Líbia, Egito, Sudão, Níger, Mali, Marrocos, Mauritânia, Saara Ocidental, Tunísia, Etiópia, Senegal e Comores. Então, esses são os países, basicamente, que a maior parte da população desses países é formada por muçulmanos ou islâmicos, tá bom? Então, isso é importante a gente saber, porque é uma religião bastante influente no planeta Terra, é a segunda maior religião do mundo, né? Porque a primeira é o cristianismo, a segunda é o islamismo. Então, são as duas principais vertentes religiosas do planeta, porque elas têm um grande número de adeptos dela, tá bom? Então é importante saber. E é nessa parte do continente africano que se localiza, que se encontra os muçulmanos, em maior parte da sua população, tá bom? Logo abaixo nós temos aqui, ó, quais países têm o português como língua oficial na África, ó. Nós temos que entender que o continente africano tem 54 países. E desses 54 países, devido à colonização europeia que eles sofreram, de espanhóis, ingleses, portugueses, alemães, franceses. Então, os países desse continente acabaram adotando a língua também dos países europeus como uma língua oficial deles também, tá? No caso aqui nós vamos ver também o português nesse caso, né? Mas nós, pelo mapa aqui, ó, nós temos aqui, ó, o árabe, nós temos o inglês, o francês, o português, o espanhol, tem também o alemão, tá? São as línguas que estão contidas ou a gente encontra no continente africano devido à colonização que eles sofreram. No caso de Portugal, que países falam língua portuguesa lá na África? Nós temos a Angola, nós temos Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 países no continente africano que falam português. Só que assim, se você pegar o angolano falando português, o moçambicano falando português, a gente vai perceber que eles falam muito parecidos com o português de Portugal, do mesmo jeito, né? Não é igual o nosso é um português um pouco diferente. A gente, porque tem muita mistura de outras coisas também. Mas o deles, eles falando português, parece o português de Portugal. Isso é bem interessante, para a gente poder entender, né? Porque a gente acha que, se a gente vê um angolano na rua, a gente vai achar que é um português, né? E normalmente não é. Ele fala português, mas ele é angolano. Então, essa é uma característica diferente também, tá? A partir daqui, eu vou começar a fazer o continente americano agora também. Já vou falar direto para vocês, tá bom? Então, ó, deu para entender mais ou menos. Eu vou passar algumas questões depois para vocês do continente africano. E entrar em outras coisas também do continente que nós temos que apreender. Mas nesse momento, a gente sabendo o básico do continente já é importante, tá bom? Vamos entrar na América. Bom, nós temos aqui então, ó, um mapinha já da América, tá bom? Então nós vemos a África e vamos ver a América agora, então aqui. Nós temos aqui nesse mapa, né, esse mapa aqui, mapa mundi, a localização do continente americano. Então, primeira coisa, o continente americano é cortado quase ao meio pela linha do Equador. Então, o continente americano ocupa tanto o hemisfério norte para cima da linha do Equador, quanto do hemisfério sul para baixo da linha do Equador. Tá? Quanto ao hemisfério leste, oeste ou ocidental e oriental, o continente americano está totalmente no hemisfério ocidental. Tá? Toda a porção do continente americano se encontra a leste, né, do meridiano de Greenwich, a oeste do meridiano de Greenwich. Então, por isso é ocidental, porque está a oeste, tá bom? Então, ó, o continente americano, que nós vemos também nesse mapa logo abaixo aqui, é o continente, é o segundo maior continente do planeta Terra em tamanho, em extensão territorial, e em extensão também norte e sul, em latitudinal, extensão norte e sul, também é o mais extenso, porque ele vai praticamente do polo norte ao polo sul. Então, por isso ele é muito comprido.
tá? Quanto à parte de divisão do continente, a gente vai aprender que ele tem vários tipos de ser regionalizados, de ser divididos também, como vimos agora há pouco no continente africano. Então, a área do continente americano é de 42.189.120 km². O continente é habitado por cerca de 902.892.047 habitantes. É a população do continente inteiro, tá bom? Então, e as línguas principais desse continente é o espanhol, o inglês e o português. Com dados gerais desse continente, nós podemos citar o continente América, o gentílico, quer dizer, quem nasce na América é americano. Então, todos que nascem no continente americano é americano, tá bom? Quem nasce no Paraguai é americano, quem nasce no Brasil é americano, quem nasce na Argentina é americano, quem nasce nos Estados Unidos é americano, no Canadá, idem. Então, todas as pessoas que nascem na América é americano. Só claro, né? Porque a gente tem mania de achar que quando fala os americanos é os Estados Unidos. Não é, entenderam? Todo mundo que nasce na América é americano. Então, o continente americano é formado por 36 países e 18 dependências, ou seja, existem 36 países independentes, com sua própria autonomia, com sua própria forma de governo, né? Com suas próprias culturas, com tudo isso. E existem também países que ainda não... Países não, são regiões que são dependentes de outros países. Então eles não são países ainda porque eles vivem presos a uma outra nação, tá? Então por isso eles são chamados de dependentes. Não são países livres, são dependentes, tá? O maior país do continente americano é o Canadá, seguido pelos Estados Unidos e em terceiro vem o Brasil. Então são os 3 maiores países do continente americano. Primeiro, Canadá, Estados Unidos e depois o Brasil. O menor país é São Cristóvão e Neves, tá bom? Na verdade, São Cristóvão e Neves são ilhas que estão ali na América Central, que a gente vai ver já também. Então, os principais idiomas desse continente são inglês, espanhol, português, francês, neerlandês e línguas nativas, línguas dos índios, dos indígenas que aqui viveram, tá bom? Então, nós podemos dividir o continente americano também em 3 partes. Então, ó, para cima do México, do México em diante, América do Norte, a parte central do continente, que é formada por uma parte insular e uma parte de arquipélago, formado de ilhas, então nós chamamos de América Central. E para baixo do Panamá, nós chamamos então de América do Sul, onde está também o Brasil, tá? Então essa é a porção, uma divisão regional do continente americano. Mas também nós podemos dividir a América em 2 partes somente, tá bom? A América anglo-saxônica, que pega os Estados Unidos e o Canadá. É anglo-saxônica porque eles têm a língua, o idioma deles, o oficial é o inglês. Então, por isso, eles são chamados de América anglo-saxônica. Para baixo do México em diante, até chegar aqui na Argentina, no Chile, aqui embaixo, na América do Sul, é chamado de América Latina, porque as línguas desses países, na maior parte deles, se originou do latim. Por isso é chamado de Latina. Entenda uma coisa, existem países na América Central que falam inglês, só que eles não pertencem à América do Norte e nem pertencem à América anglo-saxônica. Eles pertencem à América Latina, mesmo falando inglês. Isso vai depender do seu desenvolvimento econômico. Então eles pegaram e colocaram todo mundo para a América Latina. Só ficou na América anglo-saxônica os 2 países mais ricos do continente, que é o Canadá e os Estados Unidos. Aqui logo em seguida nós temos o mapa de biomas da América. Lembra que eu já falei de biomas para vocês, né? Agora há pouco. O bioma, então essas vegetações, as paisagens naturais que existem no continente americano. Então nós temos aqui, ó, que depois eu vou explicar especificamente cada uma para vocês, de maneira individual, cada uma das vegetações, tá? Então nós temos a tundra, que está mais lá no norte do continente americano, a taiga, que também tá para lá, floresta temperada de folha larga, estepe temperada, floresta subtropical, vegetação mediterrânea, floresta de monção, deserto árido,
matagal de Jericó, estepe seca, deserto semiárido, savana de grama, savana arbórea, floresta subtropical seca, floresta tropical, tundra alpina e floresta de montanha. Esses são os biomas que nós encontramos no continente americano, tá bom? Claro que existe uma baita de uma subdivisão aqui também, né? Detalhando bem, savana de tal, floresta de tal, floresta de tal. Mas a gente percebe, né, que existe uma variedade bastante grande de biomas no continente americano, tá? Esse mapa a seguir aqui eu já tinha falado para vocês da América Anglo-Saxônica e América Latina, ou seja, América Anglo-Saxônica, a porção verde, e a porção azul, América Latina, no caso. Climas e correntes marítimas. Então nós vemos aqui os climas do continente americano. Para perceber basicamente o seguinte, o Brasil, por exemplo, que é cortado pela linha do Equador lá no norte do Brasil, então é um país de clima tropical, um país bastante quente, diferente de alguns países que nós temos aqui, da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, que é bastante frio. Então nós temos aqui os tipos de clima, tá? Que é o clima equatorial, que pega bem aqui na parte da floresta amazônica, tropical, que pega a maior parte do território brasileiro aqui também, e alguns países também aqui da América do Sul. O subtropical pega a nossa região de São Paulo aqui, um pouquinho mais para baixo, pegando a região sul, o Uruguai também. O desértico, ou seja, regiões desertas aqui do continente americano. Regiões semiáridas, que está aqui no Brasil, no caso, é a nossa caatinga. Temos também o clima mediterrâneo. O clima temperado, que não é nem muito quente, nem muito frio, por isso chama temperado. Temos o frio. Temos o polar, o frio polar, quer dizer, já muito mais frio ainda. O Canadá, por exemplo, é um país bastante frio, que a gente percebe ali, né? E frio de montanha, porque tem algumas montanhas altas aqui no continente americano também, tá bom? Aí depois nós aqui nesse mapa aqui de baixo, nós temos aqui, ó, regiões da América Latina. Então a América Latina também, ela é dividida, ela tem uma divisão, né, regional da América Latina. Então nós temos aqui algumas divisões dela. Tá, entenderam? A América Central Continental, a América Central Insular, tem as Guianas, tem o Brasil, a América Platina, entendeu? São formas de regionalizar, né, a América Latina de uma outra maneira para podermos estudar isoladamente cada região, tá? Então, ó, é até aqui que nós vamos hoje, pegando esses dois slides aqui. Depois eu vou passar para vocês algumas questões relacionadas ao que eu disse aqui. Então basta ouvir de novo, se tiver alguma dúvida, e pesquisar também no Google, tá bom? Pode dar lá um Google lá e pesquisar das questões que eu vou estar passando para vocês. São algumas questões só, não vou exagerar. Nem vou passar 50, 60 questões. Não, mas umas 5 questões sobre os dois continentes eu vou estar passando. Que eu achar mais pertinente e mais importante que vocês saibam. Tá bom? E aí passarei para vocês. Mas desde já agradeço, tá? Assistam tudo direitinho e depois façam as atividades. Obrigado.